Por favor, Agora sim, coloquem o nome assim que começar a gravação. pode colocar o nome à turma, por favor. Ele está gravando. Bom, eu vou abrir aqui o PowerPoint para vocês. Vocês estão enxergando aqui? No caso, Ainda danças não. indígenas. Agora sim, professor. Assim, né? Danças indígenas, africanas e afro-brasileiras. Eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por arte indígena? Vocês têm alguma ideia do que seria arte indígena? Seria aquelas pinturas que eles fazem no rosto. Sim, mas eles também fazem artesanato. Não sei se vocês já viram, tipo, artesanato de índio. Que vocês já viram? Aqueles vasos, né, feito a barro. Vaso, tem cesto, tem mais o quê? Instrumentos musicais? Pratinho também, prato. Pratinho. É que instrumento musical, também. Pratinho, o que mais? O que Professor, mais? acho que a Giovana colocou cultura da Índia, ela entendeu que era da Índia. Não é indígena. Ó, coloquei, se eu fosse colocar da Índia, seria indiana, minha gente. É indígena, ou seja, é uma dança dos índios brasileiros. Vamos pensar assim, índios daqui, porque índios existem no mundo inteiro, mas vamos pensar nos índios brasileiros. E muito bem, quem falou arco e flecha? Só ver. Não, Tupiniquim. A, Sim, a Giovana, justamente, o é o que Eric mais tem. colocaram. Se vocês forem algum bazar, alguma feira de indígena, vocês vão ver arco e flecha, vocês vão ver os vasos para vender. Mas o que a gente vai falar da aula de hoje? O que seria? Vamos começar falando o que seria arte indígena. Eu pesquisei e cheguei à seguinte conclusão, que arte indígena brasileira compreende as mais diversas maneiras do índio expressar sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios que as diferenciam uma da outra. Ou seja, cada tribo tem a sua pintura corporal, cada tribo tem a sua dança, porque não, apesar de ser indígena, não quer dizer que todos sejam uniformes, ou seja, todos têm o mesmo ritual. Vocês entenderam? Cada tribo tem as suas características. Como eu coloquei aqui embaixo, ela expressa na pintura corporal do índio, ou seja, cada tribo tem a sua pintura corporal, as plumagens que eles usam sobre a cabeça, ou seja, os cocares, o idioma também, Paulo. Mas, por exemplo, cada tribo tem o seu cocar, não é só cada índio tem o seu jeito de quais penas que eles usam, etc. E na arte em cerâmica, ou seja, cada tribo tem o seu estilo de arte, como fazer um vaso. Nas cestarias feitas de palhas, ou seja, aquelas cestas, eu não sei se vocês já viram cesta de palha, parece, eles fazem uma espécie de trançados, eu não sei se vocês já repararam. Tem muito, às vezes, se vocês não encontram em feira de índio, às vezes, vocês estão, não sei se vocês já viram em beira de estrada ou rodovia, às vezes a rodovia passa perto de tribo indígena. Muito bem, Maria Eduarda. Justamente, às vezes, tem muito em beira de estrada também. Às vezes, os índios vendem em beira de estrada máscaras e até mesmo nas danças e rituais. Qual a diferença da dança indígena em relação às outras danças? Vejam bem, ela não é voltada para apresentação ao público, ou seja, eles não fazem uma espécie de apresentação de show. É um ritual feito para eles mesmos. Não é? Justamente, Pablo. Não é um show, não é para mostrar. O objetivo dos índios é realizar movimentos relacionados a acontecimentos importantes, ou seja, mais uma vez um ritual, como marcar a passagem de um jovem à fase adulta, ou seja, é um ritual de transição de vida, agradecimento da colheita, espantar doenças,
saudações a quem chega à aldeia, entre outras razões. Como, por exemplo, dança da chuva, dança, por exemplo, agradecimento da colheita. Sim. Justamente, por exemplo, por que os índios dançam pela chuva? É um agradecimento da colheita. A colheita foi boa, eles dançam para os deuses deles. A dança indígena é praticada por homens e mulheres e eles costumam utilizar algumas peças para realizarem esses rituais, como, por exemplo, símbolos, amuletos, instrumentos musicais típicos da cultura. O uso de artefatos podem variar a depender da finalidade do ritual. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho rapidinho aqui, eu tenho um vídeo para vocês sobre arte indígena. Isso só para introduzir para vocês, logicamente não é todo mundo que tem essa familiaridade em saber o que seria arte indígena. Eu vou mostrar um pouco de arte indígena para vocês. Vocês estão vendo? Ainda não? Começar. Agora sim, agora sim. Na cultura indígena, os objetos quase sempre têm, em primeiro lugar, uma função, mas também têm beleza, originalidade e muitos significados. Características que fazem deles mais do que simples utensílios. Uma forma de arte. Os designers, né, desses objetos, eles também atendem a uma questão da matéria-prima existente, das tecnologias, né, do conhecimento, de saber fazer aquilo. Então, cada povo desenvolve isso de uma maneira diferenciada. As cestarias são um bom exemplo dessa arte utilitária. Trançando folhas, palmas, cipós e outros materiais, os índios fazem cestos para ajudar nas tarefas do dia a dia. Tem cesto para guardar alimentos, peneirar farinha, coar e até filtrar. Os índios também precisavam armazenar líquidos. Aí criaram a cerâmica. Ela pode servir para ajudar a cozinhar. A cerâmica produzida na ilha de Marajó é uma das mais conhecidas. Ela tem pintura vermelha ou preta sobre um fundo branco. Na decoração, vários símbolos. Mas é a pintura corporal que mais impressiona nas artes indígenas. Os índios transformam a pele em tela, pintando um repertório de padrões decorativos. São círculos, meandros e gregas. Os padrões e significados mudam de tribo para tribo, mas sempre estão presentes em momentos importantes. Na preparação para o casamento e no nascimento das crianças. Quando a criancinha nasce, nós acreditamos que ela vem frágil, né? Espiritualmente falando, ela vem frágil. Então a gente, quando nasce, pinta o corpo dela com uma pintura especial de jenipapo, né? Que é onde nós acreditamos, como nossos antigos nos passa e nos passaram, ela afasta, né, os maus espíritos de chegar naquele bebezinho, né? No extremo norte do país, o Zuaiuana tem uma pintura corporal cheia de significados. O pontilhado é como se fosse o couro malhado das onças e representa o domínio sobre a natureza. A forma em triângulo vem da borboleta, uma referência ao mundo dos espíritos. Já o listrado representa o arco-íris e os elementos sobrenaturais. As máscaras também estão relacionadas com a mitologia das artes indígenas. Estão presentes em rituais com música e dança para agradar os espíritos. A contribuição dos povos indígenas para a formação cultural do país vai bem além da construção de objetos. Nossa matriz indígena é uma das que fundamenta o país multicultural em que vivemos. Só desligar aqui.
aí, quem sabe faz ao vivo. Bom, eu mostrei esse vídeo para vocês terem uma ideia. Eu acho que, como eu falei para vocês antes do vídeo, eu queria familiarizar um pouco. Eu acho que muita gente não conhece o que seria arte indígena, entende? Vocês tiveram mais ou menos uma espécie de ideia. Claro, é muita coisa para mostrar o que seria arte indígena, mas vocês viram a questão dos formatos, das pinturas corporais, que varia de tribo para tribo. E, às vezes, eles se influenciam com elementos da natureza, como o arco-íris, os animais, como a onça, e etc, etc. Eu pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Tá. Por enquanto, não, professor. Tá bom. Continuar nossa aula, então. Peraí. Tá. Eu pergunto a vocês, vocês têm ideia o que seria um ritual? Vocês têm ideia do que seria um ritual? Não. Como? Não sei Alguém não. falou? Não? O Rafael falou que não. Uma espécie de agrado aos deuses, Pablo? Olha, Pablo, depende. Pode ser, às vezes sim, às vezes nem sempre. Nem sempre, Pablo. Eu vou deixar aqui o que eu pesquisei sobre ritual. O ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. Pensem assim, o ritual, ele pode ser uma espécie de modo, uma forma de agradecer, Laura, uma forma de agradecer ou atrair algo, nem sempre, porque o ritual ele pode ser uma homenagem, ele pode ser, seja por uma questão religiosa, seja por uma tradição. Por exemplo, nós temos na nossa sociedade certos rituais que nós fazemos, rituais sociais, por exemplo, nós respeitamos um ao outro, nós seguimos certas regras, porque justamente o ritual, ele segue regra. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem início, meio, fim. Pode ser, Pablo, pode ser um ritual, mas seria, vamos pensar assim, o ritual para nós, seria assim, ou seria a missa, ou seria a questão esqueci o nome. Do Seria culto. O culto, o culto. Vamos pensar assim, seria o culto ou a missa. Ou seja, vocês reparem, tem todo o início, meio, fim. É um ritual que ele não é feito, ele não é assim, ele não é feito de qualquer jeito, ele repete. Por isso que ele entra sob gerações, porque é o mesmo ritual, sempre vai ser o mesmo ritual. Ele sempre começa de um jeito e termina sempre do mesmo jeito. Vocês entenderam? Só que assim, ritual para tradição é justamente essa coisa, ele segue uma regra. Vamos supor, é uma espécie de conjuntos de ações, de atitudes, e que ela sempre segue uma regra e sempre segue um modo de ser, com início e fim. Início, meio e fim. Vocês entenderam? Vamos pensar assim. Eu vou fazer a pergunta. Quais são os tipos de danças indígenas no nosso país? No nosso país, nós temos, dos índios brasileiros, as mais famosas. Nós temos o Quarup, a Toré, o Atiaru, o Carretuagê, a Buzoa. E outras de influência, que foram influenciadas pelos índios, como o Cateretê, o Jacundá e o Caiapós. O Quarup. O Quarup, ele vem dos indígenas da região do Alto do Xingu e é uma homenagem aos mortos. Eu não sei se vocês viram que eu deixei uma tarefinha para vocês semana passada. E o primeiro vídeo que eu deixei para vocês foi da tribo Quarup. Eu pergunto a vocês, quem é que viu? Eu vi. Sim, é justamente isso. É uma homenagem aos mortos.
a celebração é baseada na imagem de Mavuzinin e é visto como o primeiro homem do mundo da sua mitologia. O Quarup, ele tem o objetivo de trazer os mortos à vida. São vários índios se reúnem nessa aldeia e depois eles cortam um tronco de Quarup que foi decorado antecipadamente. E no final esse tronco é jogado às águas. Eu pergunto a vocês de quem viu o vídeo, tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Bom, ninguém quer falar? Continuamos então. Toré. A dança toré, ela está ligada à união entre os índios da região nordeste do Brasil. Ou seja, já não é mais a questão amazônica, como geralmente se coloca, o índio só existe na Amazônia. Não. Gente, vamos pensar o seguinte, o índio, antes dos portugueses chegarem aqui, ele existia no Brasil inteiro. E até hoje existe no Brasil inteiro. Tá certo? Não pensem que o índio é só no meio do mato, lá na Amazônia. Não, ele está em todos os lugares do Brasil. Tá? E aí o que a gente vê? Por exemplo, a toré. A toré é uma dança indígena do Nordeste do Brasil. Os povos que fazem parte dessa cultura são Chucucu Cariri, Cariri Xocó, Pancararu, Tuxá, Jeripancó, Cantaruré, Pancararé, Quiriri, Pataxó, Tupinambá, Tumbalalá, Vassucocal, Pataxó, Rã. A toré, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Vamos só um pouquinho. Aí. Ah, tá aqui, achei. Quem sabe faz ao vivo. Peraí, só um momentinho. Já achei. Já coloquei. Começar. Peraí, só desligar meu microfone. Vamos.
Parece samba. Não, é que, Pablo, o samba ele vem dos negros. Eu sei que parece, mas vocês viram. O que vocês, antes de eu falar, quais foram as impressões de vocês em relação ao toré? Eu falei a toré, na realidade eu vi, agora é o toré. O que vocês têm a falar do toré? Alguém tem uma coisa, alguém quer falar do que viu? Ninguém? Bom, continuar então. Achou interessante? Sim, Giovana. Mas vocês repararam uma coisa? Sempre fica alguém que parece um chocalho no meio. Vocês viram? Fica alguém no meio e fica alguém na roda. E geralmente vocês pararam para ver, parece um chocalho, um chocalhinho. E o que acontece? E vocês viram, só tinham homens. Era um homem no meio e homens na primeira roda. As mulheres só entraram depois. Repararam? É um ritual que só os homens estão presentes. E vocês veem, estão de saias e todos com corpos pintados. Tá? Vocês repararam isso? Continuando, então, nossa aula. Peraí. Principais danças Cateretê Catira. O cateretê é uma dança típica brasileira que apresenta características da dança indígena. Eu pergunto a vocês, especialmente quem tem mais parente no interior, vocês sabem o que seria catira ou cateretê? Vocês têm alguma ideia? Especialmente quem veio do interior. Ó, eu vou dar um conselho para vocês. Perguntem a algum parente, se vocês têm algum parente no interior. A catira, que eu pesquisei, é o seguinte: geralmente é uma linha são duas filas que fica uma fila de frente para outra. E o que é? É uma com mulheres e outra com homens. É uma espécie de um bate-pé. É uma espécie de eles ficam batendo pé e batendo palma. Hoje, os índios, assim, eu não achei nada em relação aos índios, mas o povo mais assim caipira faz. Se você procurar na internet, você acha. Geralmente o que é? É aquele povo mais caipira. Eles pegaram essa coisa do índio, essa dança do índio, e adaptaram no caso, para fora das tribos. Ah, então você sabe, Caroline. É justamente isso. É uma fila, é justamente o que eu falei. São duas filas, homens e mulheres, um de frente para o outro. Jacundá. A jacundá é uma dança de roda, também de origem indígena. A performance acontece da seguinte forma: os dançarinos fazem um círculo e uma dupla fica no meio. O casal que dança no centro do círculo precisa procurar sair dele. Quem permitir a retirada da dupla deverá substituí-los e prosseguir com a coreografia. Eu também não achei material de vídeo, mas o que eu entendi foi justamente isso. É um casal, eu já expliquei, que ele quer tentar sair dessa roda e os outros têm que dar um jeito de não se deixar esse casal sair. E quem sair tem que ir lá no meio dançar. Esse casal tem que ir no meio dançar, trocar de lugar. Caiapós. Caiapós tem como o aspecto o drama que envolve duas figuras. O curumim, que pode ser chamado de menino, e o cacique. Durante a atuação, o curumim finge que é perseguido pelo homem branco e acaba morrendo. Os outros índios, compostos por outros personagens, ficam em volta do corpo. A partir desse momento, o cacique entra e ressuscita o menino ao realizar magias. Ou seja, é uma dança, assim, além de ser uma dança ritual, é até meio teatral. Você vê, é um ritual que envolve dança, teatro e ritual, basicamente. Atiaru. O atiaru é feita para espantar os maus espíritos e invocar os bons. Ela começa a ser realizada no entardecer e é feita tanto por homens quanto mulheres. Sim, o cacique é o líder da tribo. Muito bem lembrado. O atiaru começa a partir da dança de dois índios que são adereçados com cocares de penas, chocados nos tornozelos e com uma flauta iapuru em uma das mãos.
Outros 2 índios participam do ritual. Eles ficam sentados ao lado da maloca, que é uma cabana indígena. Não sei se já viram a maloca, parece uma cabaninha. Enquanto isso, os primeiros índios saem da dança e em seguida entram na maloca acompanhados por 2 indígenas. Elas colocam uma das mãos no ombro do parceiro e seguem os passos dele. Os participantes do ritual realizam a mesma performance. Só ver uma coisa aqui. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se eu tenho. A Toré já foi. Ah, não. Aqui a Toré já foi. Continua. Vou só continuar aqui então. Eu achei que tinha, mas não tinha. Carretuagê. A dança indígena Carretuagê consiste em uma modalidade formada apenas por mulheres. Ela é constituída da seguinte maneira: uma indígena fica no meio de uma fila formada por jovens que ainda não são mães. Essas jovens ficam de joelhos e balançam o corpo para frente e para trás. Elas batem palmas enquanto as mãos estão na frente do corpo. Ou seja, seria mais ou menos, do que dá para entender, seria uma adaptação da catira ou do cateretê, só que uma versão totalmente feminina. Só que mais ou menos, só que assim, seria uma fila e uma mulher, uma jovem fica no meio, que não é mãe, ela fica no meio dessa fila, ou no caso dessa roda. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Buzoa. A buzoa também é uma dança indígena e ela está associada à tradição do povo Pancararu. Eles estão situados no município de Tacaratu, em Pernambuco. O ritual é composto por itens como a gaita e o rabo de tatu, ambos instrumentos musicais utilizados durante a dança. Infelizmente, eu não achei nada de material para mostrar essas 3 danças. Eu gostaria, mas eu não achei. Eu acho muito interessante como são danças de tribos do Nordeste. Eu não tenho nem acesso muito a esse tipo de dança. Bom, mudando um pouco agora a questão da dança indígena, vamos entrar para as danças de matrizes afro-brasileiras. Sim, Sara, realmente, é uma curiosidade que eu tenho, mas infelizmente não temos muitos materiais para falar. Como eu disse no início, são tipos de danças que não são feitas para um show, elas são ritualísticas para eles. Ou seja, é por isso que é muito difícil ter material, certo? Quais são as danças de matrizes afro-brasileiras mais conhecidas no nosso país? Nós temos a capoeira, a congada, o jongô, ou acho que é jongo, não, acho que é jongo, maracatu e samba de roda. Capoeira. A capoeira é uma mistura de luta, esporte, cultura popular, música e dança. Ou seja, ela pode ser entendida de várias formas, de várias maneiras. Pode ser, como coloquei, ela para mim, eu acredito que seja mais dança. Que, claro, ela teve início na luta, mas depois ela logicamente, porque assim, qual que é a origem da capoeira? Ela veio dos escravos africanos e ela é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, porque ela utilizava primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias acrobacias, seja em solo, seja acrobacias aéreas. Por isso que dá esse ar de luta, porque fica uma espécie de roda, porque essa luta, que eu entendi, era uma espécie dos africanos lutarem contra, no caso, os senhores de engenho, os senhores, as pessoas que criminalizavam os escravos. A capoeira, eu tenho um vídeo para vocês. Só um momentinho, desligar meu microfone.
pergunto a vocês, quais foram as impressões de vocês desse vídeo da capoeira? Quero saber o que vocês acharam. Quais foram as sensações de vocês? A Caroline colocou que ela já viu presencialmente. Sim. O Paulo achei muito louco. Você nunca tinha visto, Pablo? Você já fez... mais alguém quer falar? Eu pergunto a vocês... Não, eu sei que alguns já conheciam. Eu quero saber se assim... Eu quero saber assim, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, se não gostaram. É isso que eu quero saber de vocês. Se acharam bonito, se não acharam bonito. Ah, sim, Caroline. É porque justamente é uma questão de luta. Se alguém der o passe errado, vocês viram no vídeo. Quando quem dava o passe errado, já entrava outro. Porque assim, por quê? O jogo da capoeira é justamente isso. Não pode ter 3. Tem sempre só 2 na roda. Fica ali a roda com um pandeiro, vocês viram? Um fica ali na batucada e o outro fica no berimbau. Pem, 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 pem. Ou seja, aí o que acontece? Fica ali, geralmente, mesmo que tenha mais gente na roda, nunca pode ter 3. Sempre 2. E aí, vocês viram, eles se cumprimentam, dão uma mão para o outro, entra um, já sai. Vocês acharam muito bom? Não, o mais conhecido, que todo mundo sabe, é o Paranauê. Paranauê, Paraná, Paranauê. Fica ali com o berimbau tocando. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, o Paranauê. Então, é da capoeira. Bom, alguém tem mais alguma coisa para falar? Sim. Sim, justamente parece ritmo de dança, porque a dança é logicamente... Porque eu penso para mim que a capoeira é uma dança, justamente por causa da música, esse ritmo, porque justamente a música ela dá o ritmo. E, querendo ou não, a capoeira ela vira dança ali, porque é um jogo que, apesar de ser muito chute, muito... Realmente, para não ter esse perigo de deslocar o queixo do seu amigo. Não só o queixo, você pode dar uma rasteira, o cara cai de bunda, de cabeça. O cara se machuca. Mas eu entendo, eu não sei, eu entendo como dança. E vocês entendem como dança ou luta? O Pedro Felipe, ele colocou como a capoeira se tornou uma arte marcial. O Pedro, porque justamente como eu falei anteriormente, a capoeira era uma forma de luta dos escravos que eles queriam lutar contra, seja os senhores dos engenhos, seja contra os capitães do mato. Eles queriam, é uma forma de defesa, eles criaram essa dança, na minha opinião, como uma forma de defesa deles. Mas hoje, eu não enxergo, apesar de ser movimento tipo chute, acrobático, cabeçada, eu enxergo como dança. Eu vejo como dança. Ainda mais por causa da música e tal. Tá entendido? Isso mesmo. Bom, continuando a nossa aula de hoje, então. Peraí, deixa aqui, tela inteira. Quem sabe faz ao vivo. Congada. A congada ou congado é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira. Folguedo muito antigo, constitui-se em um bailado dramático com canto e música que recria a coroação de um rei do Congo. Trata-se basicamente de 3 temas em seu enredo: a vida de São Benedito, o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário, submergida nas águas, e a representação da luta de Carlos Magno contra as invasões mouras. Eu vou falar uma coisa para vocês, antes de passar o vídeo da congada. Vocês reparem uma coisa. Tudo que vem dos negros,
Eu não sei se vocês conhecem as religiões afro-brasileiras. Candomblé, Umbanda. Vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? O Candomblé e a Umbanda são religiões derivadas no caso do catolicismo. O que houve foi o seguinte: houve uma questão chamada sincretismo. O que seria o sincretismo? É uma forma deles olharem, no caso, na época, os santos católicos, e eles terem uma outra visão desses santos. Ou seja, o que para mim é um santo, para eles é outro santo. E assim, e eles vêm através desses santos espíritos. Por isso que muita gente acha meio, vamos dizer assim, esquisito, mas é questão deles. O que é justamente não é uma região africana, Sala, é uma região afro-brasileira. Sara, é uma região afro-brasileira. Não existe na África, só existe aqui. Foi uma religião, as duas religiões foram feitas por escravos e que eles fizeram essa sincretização. Entenderam? Isso se chama... procurem o que seria sincretização. Procurem no dicionário, vocês vão ver. E o que acontece? Muitos desses rituais foram convertidos em danças. E justamente porque para eles é diferente do caso do católico, vamos dizer assim. Fundaram essas danças. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, por exemplo, da congada. Espera aí, quem sabe faz ao vivo. Só desligar aqui meu microfone. Espera aí. Pergunto a vocês, quais foram as impressões do que vocês viram? Eu não sei se seria pombagira, porque assim, como eu falei anteriormente no slide, é um bailado que mistura canto e música e é uma coroação de um rei do Congo. E aí, como logicamente foi um trecho muito curtinho, mas a ideia era o quê? Era mostrar, tem o quê? Recapitulando, a vida de São Cícero Benedito, o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário e a representação de luta de Carlos Magno. Mas vocês entenderam mais ou menos, foi só um trechinho pequeno. Eu não sei se seria pombagira, porque eu não conheço, eu realmente não conheço. Como não...
realmente não conheço a questão do candomblé e da Umbanda. Mais que é do candomblé, mas eu realmente não conheço direito. Mas vocês viram que o que eles fazem? A questão da Nossa Senhora do Rosário Não sei, não. Eu penso o seguinte, essa dança, ela não é uma dança religiosa. Não confundam. Não é uma dança do candomblé, é uma dança dos negros. Tá certo? Uma coisa é uma dança afro-brasileira dos negros, outra coisa é uma dança candomblé. Não confundam. Não confundam. Bom, continuando nossa aula de hoje. Vou mostrar mais aqui, que a gente ainda tem mais um pouquinho para mostrar. Jongô, ou acho que é jongo. O jongo, também conhecido por caxambu e corimá, é uma dança brasileira de origem africana, que é praticada ao som de tambores como o caxambu. E, logicamente, eu tenho um vídeo do jongo. Desligar meu microfone e mostrar para vocês. Abrir, né, uma roda de jongo, a gente reza, a gente dá as mãos, né, a gente reza um Pai Nosso, pedindo licença às santas almas benditas, né, para que a gente possa realizar aquela roda de jongo com muita axé, né. Minha família sempre foi de Umbanda. E eu sempre vi os caboclos dançando. Então a saia, para mim, sempre teve muito presente na minha vida. E eu gosto muito de costurar. Eu acho que a saia tem magia, né? Quando a gente gira, a gente movimenta uma energia muito forte. E a saia tem mironga mesmo. É um mistério, uma magia, um encantamento, um certo feitiço. Então, quando a gente faz uma roda de jongo, é claro o quê? Que a gente vai se sentir bem, fazendo o que gosta, né? Cantando, tocando. Poxa, uma terapia, melhor do que isso, uma terapia? As pessoas mais velhas foram falecendo, aí o jongo não podia acabar. Aí a mãe Joana botou as crianças para dançar, porque antigamente as crianças não podiam dançar. Eu me sinto muito feliz no jongo da Serrinha. Para iniciar, o tambor faz. Tem uma frase da vovó Maria Joana que é muito sábia, né? E que ela diz o seguinte: nós não somos donos de nada e o que nós recebemos nós temos que passar adiante. Então o que eu faço é só dar continuidade. Bana com lenço, bana com lenço. Bana com lenço, crioula, bana com lenço. Navio já foi embora, crioula, bana com lenço. Nós, jongueiros, negros, a gente precisa resistir diariamente. A gente precisa preservar muito tudo da nossa cultura. Tia Maria, com muita sabedoria, nos ensinou muito isso, né? Que é uma luta sem brigar. Essa é a sabedoria, sabe? Para quem gosta da cultura, é a vida dele. Ponto de partida, é um ponto de chegada, é o futuro. Hoje eu tenho a certeza de que eu sou a mulher que eu sou, né? Mulher preta, periférica, lésbica, assumida, graças a Deus, candomblecista, né? Só não sou flamenguista, porque também já basta de minoria, né? Se eu sou a mulher que eu sou e se eu tenho orgulho, né, de dizer que eu sou jongueira, primeiramente,
né? Que se eu me identifico enquanto mulher negra, foi a partir desse lugar, dessa casa do jongo, dessa escola, a partir de Lazi, de Deli, de Luísa, né? É tudo por conta do jongo, né? É tudo por conta dessa serrinha que é mágica. Você ter que ficar resistindo e se repetindo, passando para o outro sobre a importância da nossa cultura, sabe? A gente tem que ser verdadeiramente incansável. Eu sonho mesmo com um dia que a gente vai chegar lá. Impressões de vocês, por favor. O que vocês acharam? O Rafael achou interessante, a Sara falou que foi legal. Pablo, que Flamengo, Pablo. Alguém mais tem uma coisa para falar ou não? Mais alguém? Bom, só para terminar nossa aulinha de hoje, então. Só para terminar, peraí, continua rapidinho. A gente faz ao vivo, peraí. Maracatu. O maracatu é uma típica manifestação do folclore brasileiro. Ela tem de origem africana e surgiu no meados do século XVIII, no estado de Pernambuco. Durante todo o ano, acontecem apresentações de dança nas cidades, sobretudo em Nazaré da Mata, conhecida como a Terra do Maracatu. Até os dias de hoje, a dança respeita a tradição de ser conduzida por 3 calungas. Elas são bonecas negras, feitas em madeira, com vestimentas bem elaboradas e são carregadas pelas baianas. O maracatu elefante, as bonecas recebem o nome de Dona Leopoldina, Dom Luiz e Dona Emília, representando, respectivamente, Yansan, Xangô e Ogum. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês do sincretismo. Para eles é uma coisa que eles veem. Para nós, Dona Leopoldina, Dom Luiz e Dona Emília. Mas para eles tem um sentido. Para nós é outro. Atualmente, o maracatu é dividido em 2 tipos. O maracatu nação e o maracatu rural, tido como o mais tradicional pelos dançarinos. Ambos possuem cortejos ricos e cheios de significados, além de forte apelo pelo candomblé, como já falei, a questão do sincretismo. Todas as apresentações seguem um ritual, organizado desde as melodias compostas pelos instrumentos até o momento em que os dançarinos executam a dança. Além disso, a dança se manifesta através de um enredo composto por diversos personagens. Quem quiser ver o vídeo do maracatu, eu deixei na tarefa, tá? Tá lá na tarefinha que eu deixei para vocês. Quem não fez, veja, por favor. Dança de roda. A samba de roda. A samba de roda surgiu na Bahia no século XVII, embora seus primeiros registros datem de 1860. É uma herança da cultura afro-brasileira. O seu estilo está intimamente relacionado à roda de capoeira, que envolve música e lutas, ali dos orixás e entidades espirituais africanas. Orixás, como falei para vocês, é como o candomblé e o banda enxerga os santos, ou seja, de novo, questão de sincretismo. Esse estilo recebe tal nome, pois os músicos formam uma roda e uma pessoa de cada vez dança dentro dela. Assim, todos são convidados a dançar e cantar. Uma das principais características do samba de roda é que, normalmente, são as mulheres que dançam na roda enquanto os homens batem palma, cantam e tocam os instrumentos. Essa manifestação geralmente ocorre nas festas tradicionais ou no culto aos orixás. Hoje em dia, ela é comum em qualquer ocasião, simplesmente pela diversão que envolve e proporciona. Quem quiser ver o vídeo do samba de roda,
Mais uma vez, deixei na tarefa para vocês. E tá lá a tarefa para vocês verem. Pergunto, minha gente, para encerrar a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quem fala nada? A Maria Eduarda, ela colocou um comentário aqui, né, que ela acha muito legal, né, ver as pessoas falando abertamente, né, que essa religião é muito vista como uma coisa ruim, não é? Então, é uma outra visão. Então é o seguinte, minha gente, já que ninguém tem mais nada para falar, coloquem o nome e a turma de vocês de novo, por favor. Parabéns, professor Argos, pela aula, muito interessante, os vídeos, o tema, está de parabéns pela aula. Obrigado, Cláudia. Tchau, professor, obrigada pela aula. Obrigado, Maria Eduarda. Tchau, professor, valeu. Obrigado, Brian. Falou, professor. Obrigado, João. Fala, professor. Tchau, professor. Gustavo. Obrigado, Maria. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Vitor. Até mais. Deixa o pessoal... Tchau, professor. Tchau, Jean. Um bom dia. Obrigado igualmente. Obrigado pela aula. Obrigado. Acho que é isso, né? Acho que é isso, Cláudia. 9 horas. Vou ver se o pessoal está saindo. Só tem nós. Tchau, Caroline. Vamos interromper a gravação, professor? Você interrompe? Interrompo sim. Peraí. Só aqui nos 3 pontinhos. Interromper a gravação. Está interrompido.